Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé. A Bíblia nos diz, que aquele povo numeroso, segundo ali Abraão, que recebe a promessa, segundo a semente, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, que trouxe pão e vinho. A promessa foi segundo a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é Jesus. E ali aquele povo tinha que atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, vem de uma raiz do hebraico Iaden, que significa descer. O Rio Jordão, na sua posição geográfica, que desce das montanhas de Golã até o ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto, significa descer em várias adversidades da nossa vida, quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito daquilo que Deus faz um projeto em nós. Nós temos que descer, nós temos que ele cresça, que a gente diminua para atravessar o Jordão. Sabemos de Elias, quando ali os filhos dos profetas dizem: sabem o que vai acontecer hoje? E Eliseu, que aquele que seguia o profeta, diz: sei, mas não digas nada. Porque sabemos que quando ele atravessou o Rio Jordão, ele foi arrebatado em vida. Quando ali Eliseu estava o acompanhando, e Eliseu lhe pede porção dobrada da que ele tinha, e ele disse: dura coisa me pedistes, porque ninguém pode alcançar algo, seja a unção, a sabedoria, se não for por aquele que é do alto. Homem nenhum pode lhe conceder nada, até mesmo a sabedoria, ela nos é concedida por aquele que é o autor e consumador dela. Segundo a fé opera em nós aquele que está no alto. E assim, quando ali ele estava, ali Jezabel foi condenada pelos seus próprios deuses, porque ela disse que se assim como ele feriu os profetas de Baal, ela faria, se ela não fizesse da mesma forma para com ele, ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses. E assim se procedeu quando Deus o arrebata em vida, quando ali ele disse a Eliseu: se tu veres o que vai acontecer aqui, certamente lhe será concedido. E ele teve a visão espiritual, ele teve a visão do alto, quando ele disse carruagens reais, quando ali ele foi arrebatado como que um redemoinho, condenando Jezabel para sempre. A Bíblia diz, conforme a palavra, que o seu corpo ficou irreconhecível, porque de Deus, assim como Cristo, não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, conforme ali como a mulher do rei Acabe, ela perseverava em tudo quanto má atitude, atitudes de fofoca,
de contendas, o espírito de Jezabel, espírito faccioso, de divisões, espírito de orgias, né, espírito de tudo quanto é imundícia. Temos que estar sempre para atravessar o Rio Jordão, estar segundo aquele que opera em nós, como ele nos ensina, sede santos, puros, irrepreensíveis, se vós estáis em mim e eu em vós. Demonstrai pelo vosso bom proceder, estar sempre pronto a perdoar aqueles que nos ofendem, estar sempre pronto a se humilhar diante de Deus, descer como significado do Rio Jordão, estar sempre descendo das montanhas, né? Estar como que humilhando diante de Deus para atravessar o Jordão e alcançar a terra prometida, alcançar a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, assim como os patriarcas creram, operaram pela fé, não buscando terras segundo aquele povo, muitos disputavam, tinham constantes conflitos e guerras pela terra aqui deste mundo, porque nós não somos daqui. Nós buscamos a terra celestial, nós atravessamos um Jordão, do qual alcançaremos a terra prometida, assim como Abraão e os demais patriarcas. Deus não se importa de serem chamados seu Deus, porque eles operaram tudo na fé. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, todos operaram segundo a fé, buscando atravessar o Rio Jordão e alcançaram a terra prometida, as regiões celestiais, pela fé. Tudo se opera pela fé, porque tudo aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. Tudo se alcança aquele que crê no invisível, naquilo que a Bíblia diz que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E nós cremos. E para isso, para atravessar o Rio Jordão, é necessário estar sempre descendo, estar sempre se humilhando diante daquele que tudo opera e executa. Porque ele é o grande eu sou, ele é aquele que nós devemos ter temor, reverência. Temos que, através do temor, alcançamos o princípio da sabedoria. Alcançamos a sabedoria que é válida para prolongar os nossos dias, para se tornar abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, porque, como ele nos disse ontem, aquele que está nele já não há condenação. Aquele que está nele, aonde pisa a planta dos pés, é luz para os povos, para as nações, da qual cabe a nós anunciar o seu evangelho, o alicerce já lançado, aonde cada um edifique com responsabilidade, edifique segundo o Espírito opera em nós, fazendo não para serem vistos por homens, mas por aquele que tudo executa para a sua honra e para a sua glória. Porque a forma correta de glorificar a Deus é dando honra e glória ao Filho, através do seu Espírito, com as boas atitudes. Somos um culto racional como ação de graça, através das boas atitudes. Jamais como profetizou Isaías, que um povo numeroso que o louva é somente com mover de lábios, sem atitude. Não cumpre-se o amor ao próximo, não se cumpre o amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. E se não guardarmos os mandamentos e assim cumprir, nada adianta. São palavras destituídas de sabedoria,
mas nós anunciamos as palavras que têm valor real, as palavras que, se colocada na balança, têm peso, porque não anunciamos aquilo que nos é próprio, mas anunciamos a verdade, que é viva e eficaz para salvar a vida daquele que o tem, e ainda para aqueles que estão nas trevas, venham para a luz, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O unigênito do Pai, aquele que nos adota como irmão e nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, o primogênito de toda a criação e da ressurreição, aquele que passou por morte de cruz, aquele grande espetáculo onde despojou todos os principados, as potestades, aquele que venceu, aonde a Bíblia diz que amotinam em vão os povos e nações que rejeitam o Evangelho. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas também aqueles que rejeitam a revelação, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é Jesus Cristo. É uma nação pobre, oprimida, acaba sendo castigada, não há prosperidade, porque em vão constrói, edificam os construtores, se ele não for o construtor. Em vão vigia os guardas, os sentinelas, se não for ele que vigia a cidade. Mas aqueles que depositam a confiança nele estão sempre seguros, porque ele é um alicerce seguro. Aqueles que estão sempre se humilhando debaixo da sua mão poderosa, aqueles que estão como o rio Jordão, sempre descendo das montanhas até o ponto mais baixo, do qual aonde nós podemos estar, que é diante dos seus pés, porque ele é o elo da perfeição, ele é santo, ele é perfeito. Nós tropeçamos de muitas formas, mas quando seguimos segundo a graça, estais cumpridores estão segundo a fé, cumprindo, porque ele nos justifica diante do acusador. Já aqueles que perseveram segundo a lei e se tropeçam, estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. E muitos são os que naufragaram na fé, por seguirem doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, e ainda que têm causado cegueira, não têm tido visão daquilo que é espiritual, da onde ele disse, compra de mim o ouro puro e refinado 7 vezes no fogo, a sabedoria, compra de mim colírio para ungir os vossos olhos, compra de mim vestes para tampar a vossa nudez, porque tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, pelos seus frutos os conhecereis. E muitos são os que têm os seus pés escorregadios e joelhos vacilantes, porque a obra, quando é meramente humana, ela não prevalece. Uma hora ela tropeça e acaba caindo. Mas aqueles que perseveram marchando, que confiam, a força do seu braço não é nossa, é daquele que é todo-poderoso, a sua mão, o seu braço forte, do qual nós depositamos a confiança. Aqueles que seguem marchando firme, descendo até o rio Jordão, prontos para a travessia, para as mansões celestiais, assim como alcançou Elias, quando ele atravessou aquele rio Jordão e foi arrebatado, assim como vários homens pela fé conquistaram reinos e nações e fecharam boca de leão. Assim nós permanecemos, não como traidores na fé, mas marchando rumo à salvação e à vida eterna. Porque cabe a nós vencer o mundo, assim como ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E assim nós perseveramos dia após dia, rumos a alcançar aquilo que Ele é riquíssimo, que não divide, mas nos compartilha um coração contrito e arrependido, através do seu Espírito, através de um corpo Ele preparou e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade para todos aqueles que se humilham diante dele, daqueles que têm reverência, daqueles que mantêm o coração íntegro, reto e sincero diante dele. E em mais um dia que a gente continue descendo rumo à travessia ao Rio Jordão. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.